Voltando então nesse bloco 3, com relação à importância da água para os seres vivos, nós estamos aí, variação da água nos seres vivos. Nós vamos ver 3 critérios que são interessantíssimos, é um assunto muito explorado no vestibular, principalmente também no Enem. Ele gosta desse tópico também. Os outros vestibulares também amam esse assunto, no sentido de verificar qual é a sua competência de entendimento da importância desse líquido para os seres vivos. Primeiro dele que ele varia de acordo com a idade, né? A taxa de água nessa situação ela é decrescente com o aumento da idade do indivíduo. Ou seja, se eu comparar um embrião, né, um embrião humano com um bebê recém-nascido, com uma criança, com um adolescente, com um adulto e um velho, tá? Nessa ordem que eu passei para vocês, o embrião tem muito mais água do que um velho. Porque o velho vai desidratando e à medida que ele vai desidratando também a pele dele desaba. Tá? Então você repare que é um processo proporcional. À medida que as pessoas vão envelhecendo ao longo da vida, a taxa de água no corpo dele decresce, tá? Em função do aumento da idade. Mas por que isso acontece? Isso acontece em função também ligada ao que a gente chama de atividade metabólica da célula. Okay? Como a criança está em franco processo de crescimento, então as células estão assim enlouquecidas em processo de multiplicação para fazer ela aumentar de tamanho. Então, como ela requer muito gasto de energia, uma atividade dela é muito mais expressiva, então a demanda de energia que ela vai, a demanda tanto energética como também de volume de água para participar de um processo de síntese de novas substâncias no corpo dela vai ser maior. Então tem uma lógica total nesse esquema aí, desse raciocínio. Então dentro da atividade metabólica da célula está aqui, quanto maior, é só você botar um tracinho aqui, isso aqui vira um 7, 7 é maior, né? Se isso aqui viesse para cá, virava um 4. Tá? Então até quanto maior é a atividade metabólica de um organismo, consequentemente é maior a porcentagem de água que nele se encontra. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês com relação a uma criança em desenvolvimento. Tá? Como a criança está em desenvolvimento, o ritmo metabólico dele é maior, então, consequentemente, a demanda de água que ele precisa é maior. Tá? E, finalmente, eu tenho em relação à parte ligada à espécie, né? Que vai entrar nisso aí para a gente, para chamar a atenção do que é interessante, né, nessa citação. Então, quer dizer que a quantidade de água também varia segundo a espécie? Com certeza. Então, na espécie humana, a água representa 63% do peso, né, do corpo do indivíduo. Mas existem espécies na natureza, como o caso das medusas, conhecido como água-viva, que ela é assustadora. Aqui, a água corresponde a 98% do peso desse bicho. É por isso que ele parece uma gelatina transparente, né? E é uma água viva. Né? O nome tem tudo a ver, né? E parece que o bicho é só água, 98% do corpo dele é água. Mas vai brincar com isso aqui para tu ver como é que queima. Porque apesar de ser um bicho relativamente frágil, ele tem venenos que são poderosos. Tá? Faz um estrago danado para quem se atreve a encostar nele. Então tá lá, na espécie humana, a água representa 63% do peso do corpo. Em medusas, conhecida como água-viva, a água corresponde a 98% do seu peso. Aí você tem essa tabela que mostra também as atividades em relação ligadas aos órgãos. Repare que, por exemplo, o encéfalo do embrião, né, que é a parte de neurônios, corresponde a 91% de água. Tecido pulmonar, 83%. Do tecido muscular. Pulmões, 70%. Rins, 60%. Ossos, 13%. Quando a gente faz essa pergunta ao aluno, fala assim, qual é a parte do corpo humano que demanda maior volume de água? Né? O pessoal fala assim, é nos rins, ou então é na bexiga, porque a bexiga já é um elemento de filtração, tem água à vontade lá, você pode colocar até para fora, mas não é não. Quando a gente fala em atividade, o elemento mais ativo no corpo humano chama-se neurônio. São as células da sensação. Como ele não para de trabalhar, é sempre processando, até mesmo quando você dorme, quando você sonha, ele está processando, né, arrumando a casa, como o pessoal assim costuma fazer. A demanda de água que ele precisa para funcionar é gigantesca, 91%. Tá? Quando chega em tecido muscular, fica em 83%, porque o movimento também é custoso, né? Demanda um efeito de gasto energético também expressivo. Então, como ele tem muita atividade metabólica, consequentemente ele demanda mais água. Pulmão é a mesma coisa. O elemento que requer menos gasto de água no corpo humano são exatamente os ossos, tá? No processo de mineralização. Nem por isso você subestima isso aqui não, porque dá uma falsa sensação que isso aqui é coisa de morto, né? De cemitério. Mas você tem que lembrar que todo o seu sangue parte daqui. Seu sangue é renovado a cada 4 a 5 meses e seu sangue surge da produção dos ossos, da região chamada medula óssea vermelha. Então tem muita surpresa no corpo humano aqui, parece pegadinha. Tá?
Vamos depois entrar nos chamados cuidados com a água, nesse próximo bloco, que é o quarto bloco que a gente vai falar, para que a gente mostre esse assunto de uma forma mais concatenada e não sobrecarregar muito a informação, né, para vocês. Eu vou dar uma paradinha e daqui a pouquinho eu volto.